Irmãos, Lucas capítulo 5. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor por revelar-se a nós. Ó Deus, e o nosso desejo nessa noite é que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco. Assim como já falaste por meio dos louvores, por meio da coreografia das crianças aqui, onde encenaram essa passagem bíblica, continua a falar conosco, ó Deus, por meio da explanação da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Eu pesquisava algumas frases no site do pastor e eu encontrei uma frase muito interessante, que diz o seguinte: uma bola em minhas mãos não passa de um brinquedo. Uma bola nas mãos de um craque do basquete significa muitas cestas. Uma raquete de tênis em minhas mãos não passa de um objeto. Uma raquete nas mãos de um tenista profissional torna-se fator de campeonato. 5 pães e 2 peixes dariam, quando muito, para umas 3 pessoas enganarem sua fome. Mas os mesmos 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram muito mais de 5.000 pessoas. Irmãos, quando eu vi esse pequeno texto, eu comecei a refletir. Quando eu vi essas comparações, eu comecei a indagar-me. A minha vida está sob o comando de quem? Se eu fosse uma bola de tênis, ou uma raquete de tênis, se a minha vida fosse uma raquete de tênis, ela estaria melhor sob o meu comando ou sob o comando de um tenista profissional? Se a minha vida fosse uma bola de basquete, ela estaria melhor sob o meu comando, que não sei nem para onde vai o basquete, ou ela estaria melhor nas mãos de um profissional desse esporte? Pensando sobre isso, eu gostaria que nós conversássemos hoje exatamente sobre esse tema, o tema dessa semana, sob nova direção. Você pode repetir isso? Sob nova direção, diga. Sob nova direção. Irmãos, o texto que nós lemos mostra Jesus perto do lago de Genezaré, uma multidão o comprimindo por todos os lados, com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. É isso que o texto nos apresenta. Então Jesus viu ali perto 2 barcos, e ele escolheu o barco de Simão Pedro, que até então não era discípulo de Jesus. E Jesus então escolhe entrar no barco de Simão. A palavra do Senhor diz que eles já estavam lavando as redes. Haviam pescado a noite toda, estavam lavando as redes. E Jesus então vai para o barco de Simão. O púlpito de Jesus foi o barco de Simão Pedro. Chegou na água, a multidão na praia. Jesus então entra no barco. E o texto diz, no versículo 3, capítulo 5 de Lucas: Jesus sentou-se e começou a ensinar. E aí eu vou usar aqui uma palavrazinha de Cláudio Duarte. Ele diz o seguinte: quem senta vai demorar.
Era uma postura dos mestres daquela época, ensinar sentado. Então Jesus sentou. Não sabemos quanto tempo durou o discurso de Jesus. Mas a partir do versículo 4, algo extraordinário começa a acontecer, não só na vida de Pedro, mas daqueles discípulos que o acompanhavam. Todos aqueles que estavam ouvindo o sermão de Jesus. E o tema de hoje, sobre nova direção, implica em quê? Baseado no texto em que nós lemos. Quais são as implicações de ter a nossa vida sob o comando de Jesus? Quais são as implicações de ter Jesus sobre o comando da nossa vida? Nós estarmos dispostos a obedecê-lo, nós estarmos dispostos a seguir a ordem de Jesus em tudo. Primeira coisa, a observarmos no texto, ter a nossa vida debaixo da direção de Jesus requer obediência. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. A atitude de Pedro indica que ele já conhecia Jesus, de alguma maneira, já havia ouvido falar da sua autoridade, embora ele ainda não houvesse tornado-se o seu discípulo. Pedro o chama de mestre, você pode observar isso. Mestre, pescamos a noite toda, mas porque és tu que está mandando, eu vou lançar as redes. Mas é bom salientar, irmãos, que Pedro ele poderia ter alguns motivos que pudessem ser um fator que dificultasse a sua obediência. Pedro poderia ter motivos que fossem empecilhos para seguir a ordem de Jesus naquele momento. Primeiro fator, Pedro estava cansado. Segundo fator, Pedro conhecia a região. Pedro é pescador. E o melhor horário para a pesca, geralmente é à noite. Eles passaram a noite inteira pescando. Chegam de manhã, estão lavando as redes. Jesus prega. E ele chega assim, olha, vamos voltar para a água e vamos pescar. Talvez Pedro pudesse falar assim, parece que o seu pai é carpinteiro, né? Parece que o senhor foi criado nessa profissão. Pois é, de madeira o senhor entende legal, agora de água é com a gente, não vai rolar não. Ele poderia pensar, mestre, é complicado esse negócio, a gente passou a noite toda, a gente vai voltar para o mesmo lugar, tá? Olha só, de dia esse horário não é bom, estamos cansados, já lavamos as redes. São fatores que poderiam ser empecilho para que Pedro seguisse a ordem de Jesus. E aí é onde entra essa situação. Obediência requer muitas vezes agir contrário à nossa razão. Obedecer a Jesus, em muitos aspectos, significa dizer não à nossa razão e falar, se é o Senhor quem está mandando, se é o Mestre quem está mandando, eu vou obedecer. Talvez você tenha N situações ou N motivos para dizer não às ordens de Deus. Mas por que Deus coloca um mandamento desse? Por que tem que ser assim? Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, de acordo com a ótica de Deus. Agora, vai querer explicar para Pedro, Pedro, eu sei o que eu estou fazendo. Pedro, por favor, deixa eu te explicar, Pedro, como é que vai acontecer. Vai ser assim, assim, assim. Olha, existe um fenômeno científico que eu vou fazer com que aconteça para que as redes... Já pensou se eles fossem explicar como é que é o procedimento da transformação da água em vinho? Se ele fosse explicar o procedimento científico de fazer os pães se multiplicarem? Eu acho interessante porque quando nós vimos aqui na semana retrasada, para Deus tudo é possível, a transformação da água em vinho, o cientista Adalto Lourenço, ele explica o que foi que aconteceu para a água se transformar em vinho. E ele falou, a ciência sabe o que aconteceu? Sabe. Ela só não é capaz de fazer. Ele disse que para fazer essa experiência é preciso a energia de todas as estrelas do céu durante um dia para fazer a transformação da água em vinho. Ele explica. Se você quiser, entre lá no YouTube, canal Visão no Reino. Para Deus tudo é possível. Foi uma pregação que foi feita aqui mesmo. Alguns minutos depois você vai ver o videozinho do pastor Adalto Lourenço, falando exatamente isso que eu estou falando. A ciência explica o que aconteceu? Explica. Ela não é capaz de fazer. Já pensou Jesus explicar para Pedro o seguinte, Pedro? De fato, não tem peixe não, mas eu vou fazer aparecer.
eu vou fazer o seguinte, tem um fenômeno, tem uns peixes que estão lá do lado norte, vou trazer eles para cá, vou puxar. Tem outros que estão lá. Parece que às vezes a gente quer que Deus faça assim conosco. Senhor, é o seguinte, parece que está tudo dando errado. Me explique como é que o Senhor vai fazer para ver se eu posso obedecer? Irmãos, nós só precisamos obedecer a Deus. Basta obedecer ao Senhor. Basta obedecer a ordem dele. Pedro tinha vários fatores que poderiam dificultar ele seguir a ordem do mestre, mas ele escolheu obedecer. Sob as tuas palavras lançaremos as redes. Senhor, existem várias situações que podem nos impedir de obedecer aquilo que o Senhor está nos dizendo, mas como é o Senhor quem está mandando, eu vou obedecer. É difícil para nós fazermos isso? É difícil? Se nós temos Jesus como dono da nossa vida, se nós temos Jesus sobre o controle da nossa vida, nós precisamos obedecer a ordem dele. Pedro, se não obedecesse a ordem de Jesus, voltaria naquele dia para casa frustrado. E ainda poderia voltar resmungando. Já estou cansado, não peguei nada. E Jesus ainda querendo que eu fosse voltar para a água para pescar com todo mundo. Imagine se isso aqui não tivesse acontecido, se Pedro tivesse desobedecido. Ele ia voltar para casa resmungando, ainda falando mal de Jesus. Como você faz muitas vezes. Parece que Deus não está vendo. Ele fala, eu estou vendo, eu estou te dando um sinal para você obedecer. Mas você só quer murmurar, só quer resmungar. Ele fala, se você fizer como eu estou falando, vai dar certo. Vai dar certo nada. Tem muita gente que é assim. Mas é porque nós não estamos acostumados a agir contrário à nossa razão. Ou aquilo que nós achamos que é certo, parece que a gente já viveu demais. Né? Parece que nós estamos lidando com alguém que é uma criança que não viveu. Só falta a gente olhar para Deus e falar assim, é porque o Senhor não sabe o que eu estou passando. É porque o Senhor nunca viveu o que eu vivi. Você já viu gente que fala assim? Não, você está falando isso porque você não sabe o que é que eu estou passando. Tem gente que só falta dizer isso para Deus. Senhor, se fosse o Senhor que tivesse pai, porque o Senhor é Deus, né? O Senhor não passa por essas coisas. É eu que estou passando, o Senhor não sabe. Precisamos obedecer. Precisamos seguir o exemplo de Pedro. Pedro obedeceu. Pedro seguiu exatamente as ordens da maneira como o Senhor Jesus estava dizendo. Tem uma ilustração que diz de um menino que estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Napoleão Bonaparte se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade. Porém, o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele, menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra esse portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou, o senhor vai querer que eu desobedeça uma ordem do meu pai? Esse portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou. Napoleão virou-se para os seus generais e disse, deem-me 1000 homens como esse, e eu conquistarei o mundo todo. Ele virou-se e foi por outro caminho. Ele reconheceu a importância da lealdade. Ele reconheceu a importância da obediência. Se você quer ser um servo que agrade o coração do seu Senhor, seja um servo obediente. Sabe o que é melhor de tudo? Que quando nós obedecemos, quem está sendo beneficiado somos nós mesmos. Pedro obedeceu. E quem foi beneficiado com aquele milagre? Ele e os seus companheiros. O texto diz que os barcos quase foram a pique. Simplesmente porque Pedro decidiu obedecer à ordem de Jesus, mesmo sendo contrário à razão. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Estar sob a direção de Jesus é reconhecer a nossa pecaminosidade. Versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Quando o fizeram, quando obedeceram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Após obedecerem a Jesus, um milagre aconteceu. Aquele milagre ele era um sinal da divindade de Jesus. Os discípulos reconheceram isso. Tanto é que o reconhecimento de Pedro, quanto à sua pecaminosidade, nos faz lembrar de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é exatamente no momento em que o profeta
palavra do Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A orla das suas vestes cobria o templo. Serafins voavam diante dele. Eles tinham 6 asas. Com 2, cada um deles, com 2 cobriam os seus pés. Com 2 cobriam os rostos, cada um o seu rosto. E com 2 voavam. E os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O limiar do templo se moveu. O texto lá de Isaías 6 diz que o terremoto começou a acontecer. Isaías se prostra. Ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Isaías reconhece naquele momento o seu pecado, quando ele vê a santidade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a dimensão de Deus. É exatamente isso que acontece com Pedro nesse momento. Pedro está chamando Jesus no primeiro momento de mestre. Mestre, sob as tuas ordens lançaremos as redes. Olha, nós pescamos a noite toda, mestre. Mas sob as tuas ordens lançaremos as redes. Essa palavra mestre, nesse momento, depois do milagre, dá lugar à palavra Senhor. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro estava reconhecendo nesse momento a divindade de Jesus. Pedro estava reconhecendo nesse momento o poder de Jesus. Pedro estava reconhecendo nesse momento a santidade de Jesus. Pedro estava reconhecendo nesse momento que Jesus é Deus. E ele, como um mero mortal, como um pecador, não podia estar diante dele. A sensação que Pedro sentiu naquele momento é: eu vou perecer. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, eu não posso estar diante de Deus. É perigoso para mim estar perto de Deus, porque Ele é santo. Foi essa a sensação que Pedro sentiu nesse momento. Um verdadeiro encontro com Jesus tem que nos fazer reconhecer as nossas falhas, tem que nos fazer reconhecer a nossa indignidade, tem que nos fazer reconhecer que diante dEle nós somos indignos. Foi exatamente isso que Pedro sentiu. Um verdadeiro encontro com Jesus, irmãos, apresenta isso. Pedro, a ação de Pedro nesse momento é completamente diferente da ação de algumas pessoas que estavam na multidão, em João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, como nós falamos aqui na semana passada. João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, algumas pessoas vão ao encontro de Jesus para querer forçá-lo a fazer mais milagres. E Jesus fala: vocês não vieram porque viram o sinal e creram. Pelo contrário, vocês vieram porque comeram do pão e se fartaram. Sabe o que Pedro poderia pensar? Poxa, rapaz, olha só. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus chega rapidinho, vai ali, pesca, os barcos quase afundam. Rapaz, com Jesus o negócio é bom. Vou virar crente agora. Vou virar crente porque prosperidade financeira. Oxente! O texto fala que Pedro era sócio, versículo 10. Como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Eles eram sócios, trabalhavam com pesca. Pedro poderia pensar: agora eu fico rico. Coitado, tadinho de mim. Olha só, a gente pescando a noite toda, às vezes não pegava nada, pobre de marré. Com Jesus a gente vai ficar rico. Com Jesus a gente agora o negócio vai dar certo. Jesus, ele poderia agora querer bajular, puxar o saco. Como tem muita gente que faz isso, né? Jesus é um Papai Noel. Com Jesus, olha só, o negócio estava pobre, está ruimzinho. Agora com Jesus é bom, porque Jesus dá carro, Jesus dá moto, Jesus dá casa, Jesus dá tanta coisa. Pedro poderia pensar dessa forma. O que Pedro sentiu? Eu não sou digno de estar diante de ti. Eu jamais vi uma coisa dessa. Olha o que Jesus fez. 2 barcos cheios de peixe. Eu vi como estava o mar ontem. Não tinha peixe. Não dava para pescar. Só pode ter sido um milagre. Isso é coisa de Deus. Afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno de estar diante de ti. Eu não mereço. Eu não posso estar diante de ti. Afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Eu sou um homem impuro. É essa a sensação que tem que ter quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Quando nós nos prostramos ou quando nós estamos diante dele. E não arregalar os olhos e dizer assim: agora com Jesus está bom demais. Nós precisamos entender que tudo que temos é a graça e a misericórdia de Deus. Foi essa a sensação de Pedro. A multiplicação dos pães aconteceu depois desse encontro. Pedro já estava fazendo parte do grupo dos discípulos com Jesus.
E quando aquela multidão abandona Jesus, porque Jesus não multiplicou mais os pães que eles queriam, ele multiplicou os pães, alimentou o povo, eles foram atrás, multiplica mais pães aí. E Jesus fala, o pão sou eu, aquele que bebe da minha carne e come do meu sangue, esse tem a vida. E Jesus se vira para os 12, e vocês também não vão me abandonar. E esse mesmo Pedro, que reconheceu a sua falha, a pecaminosidade nesse primeiro momento, no milagre da multiplicação dos pães, ele fala, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O que Pedro está dizendo é, Senhor, eu não estou contigo, eu acho que eu já dei provas disso desde o primeiro momento, quando eu fui chamado para ser discípulo do Senhor, porque aqui é o chamado de Pedro. Desde o primeiro momento que eu não estou com o Senhor por conta de coisas materiais, eu estou com o Senhor porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu estou com o Senhor porque o Senhor disse que eu não preciso temer, que nós vamos ver isso aqui na sequência. Porque Pedro teve medo, a santidade de Deus causou medo em Pedro, por reconhecer o seu pecado, por reconhecer as suas falhas, por reconhecer a sua pequenez. E é isso. Está sob o comando de Jesus, está debaixo da direção de Jesus. Significa que eu preciso reconhecer a minha pequenez, reconhecer as minhas falhas e reconhecer que eu dependo única e exclusivamente dele. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que estar debaixo do comando de Jesus, ter a minha vida sob uma nova direção, sob a direção de Jesus, além de obedecer, além de reconhecer a minha pecaminosidade, é também atender um chamado. Versículo 10, a parte B. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro está prostrado. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem impuro. Eu não sou digno. Pedro reconhece, naquele momento, é como se ele estivesse dizendo, ai de mim, eu vou perecer diante de Deus. E Jesus então diz, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. No momento em que Jesus faz um milagre, em que se Pedro tivesse uma visão carnal, ele poderia falar, mas justamente agora que... Não, Senhor, espera um pouquinho, a gente vai vender esses peixes primeiro. Vamos vender esses peixes, né? É um contrato que eu tenho, né? É a minha vida secular, né, Senhor? Minha vida secular, o Senhor entende, né? Esses peixes não podem ficar assim. Minha empresa de pesca tem que, agora que o negócio fluiu, como é? Não, tem alguma coisa errada. Como é que o Senhor faz? Me faz prosperar no meu negócio, de repente me manda abandonar tudo e me chama. Não, está errado? Alguma coisa está errada? Mas só que Pedro estava agindo fora da lógica, desde o começo. Ele estava ouvindo a voz de Jesus. Ele estava obedecendo a Jesus. Ele reconheceu a sua pecaminosidade. E agora ele está atendendo a um chamado. Essa vocação, esse chamado de Pedro é um chamado duplo. Primeiro é um chamado para a salvação. E segundo é um chamado para a missão. Nós precisamos compreender, como nós temos falado sobre missões aqui, que todo crente é um missionário. Pedro, nesse momento, ele estava aceitando a Jesus. Reconhecendo que ele é o Messias, reconhecendo que ele é o mestre, que foi não apenas mestre, mas Senhor, como ele mesmo, ele atualiza o termo. Primeiro ele chama de mestre, depois que ele vê o milagre, ele chama Senhor. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele reconhece nesse momento que agora o chamado de Jesus para a vida dele, primeiro é um chamado de salvação, de reconhecimento que ele é o Messias prometido nas Sagradas Escrituras, na Antiga Aliança, e agora também é um chamado de abandonar tudo e viver exclusivamente para o ministério. Nem todo mundo recebe esse segundo chamado. Mas eu quero dizer uma coisa, você é um missionário. Independente se você vai precisar abandonar tudo e se tornar alguém que vai viver integralmente da obra do Senhor, ou se você é um missionário que usa-se da sua profissão para fazer missões. Amém? Com Pedro foi diferente, porque ele poderia falar, Pedro, é o seguinte, tu vai pescar homens, mas vai continuar pescando peixe também, tá bom? Você vai continuar aí na sua vida. Gadareno, por exemplo. Jesus libertou o Gadareno. Ah, Senhor, eu vou entrar contigo no barco, o endemoniado de Gadara, de Marcos capítulo 5. Ah, Senhor, eu vou contigo. Não. Fica aqui. Você não vai comigo, não. Fique aqui e testemunhe daquilo que aconteceu com você.
E o texto diz que aquele gadareno pregou em toda a Decápolis, era um conjunto de 10 cidades, que estavam próximas umas às outras. Então, ele não recebeu o chamado transcultural, o chamado junto com Jesus, como os outros discípulos, de sair, não. Falou, você vai ficar aqui, você vai continuar com a sua vida e vai ser um missionário aqui. Assim como temos muitos missionários aqui. Amém? Então faça como o endemoniado de Gadara, depois de liberto, depois de salvo, ele saiu pregando o evangelho do Senhor, pregando a palavra na sua localidade. Não foi para outro lugar, mas aonde ele estava, ele fez diferença. O chamado de Pedro é diferente. Jesus agora, primeiro é o chamado da salvação e agora um chamado de abandonar tudo, de deixar tudo para seguir a Jesus. Estar sob o comando de Jesus é obedecê-lo da maneira como ele quer. Talvez você tenha um chamado como o meu, eu fui chamado para abandonar tudo. Eu fui chamado para deixar tudo e viver exclusivamente para Deus, e viver exclusivamente para o ministério e depender dele. Talvez o seu chamado seja outro, é o chamado de viver para Jesus, de ser um missionário, mas utilizar-se ou depender ainda do seu sustento financeiro profissional. Deus sabe todas as coisas. Mas aí tem gente também que às vezes faz o contrário. Não, não pode, eu tenho que abandonar tudo meu profissional e viver só para Deus. Não foi isso que eu falei. Eu falei para você ficar, igual ele falou para o gadareno lá. Olha, eu quero ir, eu quero abandonar tudo. Não. Calma lá, fique aqui. O seu chamado é ficar aqui, prega aqui. Então tá bom, Senhor, vou aceitar o chamado. Já pensou se ele chegasse escondido no outro barco? Senhor, estou aqui. Ele falou, veio de teimoso. Tem uns aventureiros assim. Então, vamos com calma no negócio. Vamos com calma. Lá no seminário tinha uns e o tesoureiro, ele pegava pesado, o tesoureiro. Porque lá no Betel era o seguinte, ele tinha que pagar as contas. Quem que está aqui é vocacionado? Todo mundo aqui no seminário foi chamado por Deus, foi chamado por Deus. Então é o seguinte, o Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta. Não é verdade? É. A mensalidade está atrasada, tem 6 meses já. E aí, sim, se não pagar, não dá para voltar, porque a gente tem que pagar a comida, tem que pagar a luz, tem que pagar a estadia, tem que pagar tudo. Então é o seguinte, resolve com Deus, porque se foi ele que te chamou, então é ele que sustenta. Aí a pessoa sai de lá com uma crise existencial e ministerial. Mas, Senhor, se for o Senhor que me chamou, por que não tem ninguém aparecendo para mim? Aí, de repente, Deus, eu acho que Deus respondia para alguns, meu filho, o negócio é o seguinte, assim, você não entendeu bem o negócio. Né? Você não entendeu bem, era para você ter ficado lá. Mas aquela porta de emprego que eu abri, pois é, você viu, o pastor falou, todo mundo falou, eu senti uma paz no coração que era para trabalhar lá, eu senti aquele negócio. Mas por que você veio então? Né, Senhor? Aconteceu um bocado assim, a dona Lídia, ela morreu em 2002, mas os antigos lá diziam que ela falava assim, tem uns que não foram chamados, foram assoviados. Ele escutou um assovio e falou, é para mim, isso é para mim. Só pode. Aí ele foi. Aí quando deu errado com eles. Mas no caso de Pedro, não. Já tem outros que é o seguinte, Deus está chamando, igual o Jonas. Ele fala, não, Deus está me chamando para Nínive, não, eu estou escutando um assovio aqui em Tarsis. Vai dar errado também. O negócio é ficar ligado para entender o que Deus está falando. Tem que compreender e entender o que Deus está falando. Nesse momento, eles não contaram a história, não. Jesus falou, olha, não tenham medo. A partir de agora, vocês serão pescadores de homens. E eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Mas e os peixes? Deixa tudo. Mas vai estragar? Deixa tudo. Mas deixa tudo, me segue. Meu pai contou um exemplo interessante disso. Ele disse que recebeu o chamado do Senhor, aí Deus começou a abençoar. Ele começou a mexer com madeira, serraria, mexer com tora de madeira e tal. Aí de repente ele pensou bem assim, eu acho que Deus não está querendo que eu vá ingressar direto no ministério. Eu acho que Deus está querendo que eu sustente seminaristas e missionários. Eu acho que é isso que Deus está querendo. Nesse eu acho dele, ele disse que perdeu tudo. Sobrou só um caminhão de madeira para negociar, senão o negócio ia ficar ruim para ele. E ele fez um propósito com Deus. Eu nunca mais vou colocar a minha mão em alguma coisa que venha trazer rentabilidade ou lucro, que seja algo... A partir de agora eu vou viver exclusivamente do ministério. E assim foi. Agora a gente precisa compreender e entender o que Deus está dizendo para nós. Engraçado esse testemunho do meu pai, é um pouco parecido com o de Pedro, né? Deus me chamou, mas se Deus me chamou e de repente começa a me abençoar na minha profissão, então isso é um sinal de que é para eu andar por aqui? Não. Pedro poderia pensar assim, Jesus faz a multiplicação, a pesca maravilhosa, os peixes daquela forma, então acho que a sinalização é que eu ande por aqui. Aí Jesus logo na sequência,
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Deixem tudo e me sigam. Às vezes acontece assim. Nós precisamos compreender o chamado do Senhor. Estar debaixo do comando de Jesus é obedecer. Estar debaixo do comando de Jesus é reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa pecaminosidade. Estar debaixo do comando de Jesus é atender o seu chamado. E mais do que isso, é sentir satisfação nisso. Estar debaixo do comando de Jesus significa obedecê-lo, significa reconhecer a nossa pequenez e significa atender a um chamado. E eu quero finalizar com essa pergunta a você. Remetermos ao início daquilo que nós falamos. Se a sua vida fosse um objeto, como uma bola de basquete, como uma raquete de tênis, em quais mãos a sua vida estaria melhor? Sob o seu comando ou sob o comando de um profissional da área? A pergunta que eu faço a você é: se Deus é o autor da vida, se Deus é criador de todas as coisas, se tudo o que existe foi criado e é sustentado por Ele, se uma folha não cai da árvore se não for permissão dEle, se você só respira porque é permissão dEle, a sua vida vai estar melhor sob o seu comando ou sob o comando dele? Sob nova direção. Jesus no comando da minha vida. Você pode dizer isso? Diga, sob nova direção. Sob nova direção. Jesus no comando da minha vida. Aleluia. Te convido a ficar em pé.